Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Tema de hoje: diabetes tipo 2 e obesidade. O uso dos análogos do GLP-1. Então, o que é um análogo do GLP-1? Então, análogo é um hormônio, assim, significa um hormônio parecido. Então, a gente tem um hormônio chamado GLP-1, Glucagon-like Peptide 1, que ele tem uma ação muito importante no nosso organismo, no esvaziamento gástrico, na produção de insulina, no controle do metabolismo da glicose, no controle do metabolismo da gordura. Então, assim, ele é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. E ele é um hormônio que a gente chama de hormônio incretina, ou seja, quando eu como alguma coisa, eu tenho a liberação desse hormônio. Quando eu injeto, por exemplo, a glicose no meu sangue direto, eu não tenho a presença desses hormônios que a gente chama de hormônios incretinomiméticos. Então, é como se fosse assim, quando eu como, eu libero esses hormônios. E o GLP-1, ele é um grande aliado na perda de peso. E infelizmente tem muita gente usando sem acompanhamento. Tá? Cada um faz o que quer, não estou aqui para julgar. O meu objetivo hoje é passar algumas dicas para vocês que estão usando e para aquele médico que está começando a tratar agora, usar de forma correta. Então, assim, a primeira coisa, o paciente que vai usar, seja o Saxenda, seja o Ozempic ou qualquer medicamento de caneta, hoje a gente tem um medicamento oral, já o Ozempic oral, o nome dele é Rybelsus. A gente começa com 3 mg no primeiro mês, depois aumenta para 7 mg, depois aumenta para 14 mg. Precisa tomar, o oral precisa tomar em jejum, é igual o hormônio tiroidiano. Tem que tomar em jejum, sozinho, de manhã, com água e ficar 1 hora sem comer. Se tomar junto com a comida, não funciona, tá? A desvantagem é o custo, mas eles são bem mais baratos aqui no Brasil do que no exterior. E eles são extremamente eficientes, tanto para controle do diabetes quanto para perda de peso. Então, assim, para o diabetes reduz 2,1% da glicada. É um medicamento muito eficiente. Então, quem tem condição de usar, usa. Tá? E assim, o SUS precisa se organizar para oferecer esse medicamento porque ele traz muitos benefícios. Benefícios não relacionados somente com o controle do peso com diabetes, mas diminuição das placas de ateroma, diminuição da mortalidade cardiovascular, diminuição da fome e uma série de coisas. Então, se eu vou usar um medicamento desses, tá? A dose recomendada dá muito efeito colateral, muita náusea, muito vômito. Então, o que a gente faz? A gente começa uma dose menor. Então, em vez de eu fazer a dose mínima, por exemplo, do Saxenda, que é 0,6, com Saxenda eu vou começar a 0,3. Então, eu vou fazer assim, ó, clique, presta atenção, clique, ó, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, tá? 3 cliques eu tenho 0,3 mg. Aí eu carco na minha barriga, boto uma seringuinha aqui, uma agulhinha aqui, carco no meu subcutâneo e aplico, aperta. Ele funciona como uma seringa, tá? Então, eu vou começar o Saxenda, ele é usado diário, eu vou começar com 0,3, não com 0,6, porque 0,6 dá efeito colateral. Um outro problema desses medicamentos é a desidratação. Então, ele age no centro da fome, diminuindo o apetite, diminuindo o prazer quando eu como um alimento adocicado. Tá? Muito da obesidade está relacionado com isso. Eu busco o prazer no alimento adocicado, então ele corta isso. A pessoa come o doce e não sente prazer. Mas ele age principalmente no centro da sede, diminuindo a sede. Então o paciente fica desidratado. Então é fundamental eu beber água. Então o que acontece? Dá uma náusea, eu fico nauseado, já diminui a sede e aí lasca tudo. Eu tive um paciente que fez uma insuficiência renal pré-renal. Tem um que é semanal também, chama Trulicity. O Trulicity, ele age... O problema desses semanais é que eu vou aplicar
E assim, se der efeito colateral, vai ficar 7 dias com problema, tomando remédio para vômito, às vezes tem que até fazer um soro na veia. Então, começar com uma dose baixa é uma estratégia muito inteligente, tá? Não tá na bula. Isso é macete brasileiro. O brasileiro, ele tem uma criatividade fantástica. Eu sou fã do brasileiro, sou fã mesmo. E eu também sou brasileiro, graças a Deus. Tenho muito amor pelo meu país, não pela política, pelo Brasil. Então, vamos lá. Então, o Ozempic, tá? Ele é semanal. Eu vou explicar como eu faço, tá? Porque eu tive muitos efeitos colaterais, é um medicamento caro, o paciente liga, pô, doutor Vinícius, eu tô muito mal, tô vomitando, e eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então, como é que eu faço com o Ozempic? Eu começo o Ozempic com 2 cliques, só 2. E aplico 2 vezes por semana. Quinta-feira, para controlar bem o final de semana, e segunda-feira, que é a hora que as pessoas estão mais motivadas, porque bagunçou no final de semana, então eu uso quinta e segunda-feira. Então eu começo com 2 cliques. Na outra semana, eu aumento para 4 cliques. Para vocês terem uma ideia, na bula do medicamento, pede para começar com 0,25. 0,25 são 18 cliques. Olha o clique aí, ó. Tá sentindo? Então assim, do Ozempic, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 18. Eu vou começar com 0,2. Então sabe o que acontece? Eu bloqueio. Não tem efeito colateral. Não tem, tá? Celular tocando nesse momento. Então assim, na outra semana aumento para 4 cliques. Na outra semana aumento para 6 cliques. Na outra semana 8 cliques. Na outra semana 10 cliques. Aí assim, nesse momento, o meu paciente ele já começa a sentir um efeito. Então, hoje em dia eu tenho usado 12 cliques, 14 cliques, 2 vezes por semana. E é uma economia muito boa. Por quê? Porque eu vou gastar menos, eu vou usar menos medicamento. Então, na minha cabeça, eu vou usar a menor dose capaz de gerar o efeito que eu quero. Porque vai ficar menos medicamento, menos custo e efetivo. Então, assim, hoje o meu paciente controla bem com 12 cliques, mas assim, não é só o medicamento, né? Toma aí o Ozempic e vai emagrecer. Não, precisa olhar, eu já falei para vocês, eu vou falar de novo. A doença não é ruim, ela traz uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado. Se essa pessoa equilibra, se ela olha para a raiz do problema, tá? Então, a obesidade, diabetes, pressão alta, colesterol alto, tudo tá aqui, ó. O verdadeiro problema, ele tá aqui. E esse aqui é um problema, ou a minha relação comigo mesmo não tá saudável, ou a minha relação com as pessoas ao meu redor não tá saudável. E eu preciso equilibrar isso. Então, aqui na clínica a gente tem estratégias, tá? Aqui a gente faz constelação para obesidade, eneagrama, análise bioenergética, análise de caráter. Então, assim, a parte emocional é fundamental. Então, se eu faço uma boa base emocional, trato o emocional, saúde, alimentação da alma e trato a disbiose, o intestino lascado, nossa, o paciente, você faz uma dose muito baixa de Ozempic e funciona. Se eu jogo o Ozempic numa fogueira, eu vou precisar usar uma dose muito alta e geralmente não funciona, não faz milagre. Se a pessoa não olhar para a raiz do problema e realmente não quiser resolver, virar adulto, assumir a responsabilidade pela doença, parar com essas prisões do passado, o que me faltou, ninguém me ama, toda essa situação que envolve todas essas doenças fica muito difícil, tá? Então assim, análogos do GLP-1, hoje a gente tem o Rybelsus, tá? Que é oral, já não precisa mais injetar. Lembrando que esse daí precisa tomar em jejum de manhã, começa com 3 mg, que é metade do preço. Ele já vem um combo, um com 3 e um com 7 mg. Então você vai usar 3 mg no primeiro mês, 7 mg no segundo mês, 14 mg no terceiro mês, aí fica com 14 mg. Quem é diabético tipo 2 e está com obesidade,
mesmo com custo. Hoje um tratamento desse está custando aí entre 700 e R$1.000 por mês, não é barato, mas se você é diabético, é um medicamento que vale a pena usar. E se você está usando para obesidade, precisa usar por 6 meses, porque senão pode ter o rebote, tá? E se você está usando para obesidade, faz um tratamento completo. Eu gosto muito de falar emagrecimento consciente. Eu descubro a raiz do problema, resolvo os problemas metabólicos. Então, o grande problema chama terapia hormonal, a causa hormonal da obesidade, que seria a resistência à insulina e à leptina. E os análogos do GLP-1 são uma ferramenta fantástica para o tratamento da resistência à insulina, que é o mau funcionamento do hormônio insulina. Então, a minha insulina não funciona, meu corpo produz insulina em excesso, essa insulina bloqueia totalmente a queima de gordura. E esses medicamentos são uma grande ferramenta. Por favor, pessoal, não vão se medicar sozinhos, tá? Façam um tratamento completo, um tratamento top de linha com um bom profissional. Era isso que eu tinha para dizer. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, deem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. É uma honra para mim ter vocês aqui mais uma vez. Um abraço e até a próxima.